Olá, dando prosseguimento com o nosso curso online de mineralogia, né, de introdução à mineralogia. Hoje a gente vai ver sobre a gênese e estabilidade dos minerais. Bom, então a nossa definição de mineral diz que, né, o mineral é uma substância, um sólido homogêneo de ocorrência natural que participou de processos geológicos, possui um arranjo atômico ordenado e uma composição química definida, mas comumente não fixa, né? Existe alguma variação aqui, a gente já viu alguma coisa a respeito. Bom, hoje a gente vai aprofundar nesse termo, né, na ocorrência natural e processos geológicos, né? O que seria isso? Quais seriam esses processos capazes de gerar os minerais, né? Bom, considerando os elementos mais abundantes da crosta terrestre, nós temos que o oxigênio, em termos de porcentagem de peso, tá? Em termos de porcentagem de peso, o oxigênio ele é responsável por quase metade, né, é, do peso da crosta, tá, terrestre. Então, isso aqui considerando tanto crosta continental quanto crosta oceânica, né? Então, metade do peso das rochas que a gente conhece praticamente é oxigênio, né? Um quarto é silício e depois o resto é dividido entre alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, né? Esses são os elementos que a gente chama de elementos maiores, tá? Na geologia, na geoquímica, né, a gente trata esses elementos como os elementos maiores, tá? São elementos que têm aí acima de 1% de porcentagem em peso da crosta, tá? Alguns outros elementos que estão aí entre 1 e 0,1%, a gente chama de elementos menores, que são principalmente o titânio, manganês, fósforo, cloro, flúor, dependendo, enxofre e carbono também, né? São elementos que, a variado tipo de rocha, eles podem ser elementos que têm uma quantidade significativa também nas rochas, né? Mas dentre esses, principalmente o fósforo, o titânio e o manganês, né? Todos os outros elementos da tabela periódica estão abaixo de 0,1% de peso, né? Então, são o que a gente chama de elementos traços, mas isso é para para um outro assunto, né? Bom, então se esses aqui são os elementos mais importantes da crosta, né? É de se esperar que os minerais mais importantes da crosta também sejam formados por esses elementos, né? Então temos aqui plagioclásio e feldspato alcalino, né? Os dois são feldspatos, né? São minerais do grupo do feldspato, que são compostos principalmente por silício, alumínio, cálcio, sódio e potássio. Quartzo, silício, né? Tudo isso que eu estou falando em consideração ao óxido né? Todos os elementos são em óxidos, então considerar sempre que é óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro. Peroxênios e anfibólios são os principais minerais ferro-magnesianos, os principais minerais que comportam ferro e magnésio, né? Também alguns outros elementos ocorrem junto, como principalmente o cálcio, tá? Micas e argilominerais são minerais principalmente formados por alumínio, silício alumínio, né? E com quantidades significativas de potássio, tá? Algumas delas podem também ter ferro magnésio, outras podem ter cálcio, outras podem ter sódio, tá? Mas principalmente alumínio e potássio, né? Formando as micas aqui, então muscovita, biotita e os argilominerais, como ilita, vermiculita, montmorillonita, né? São argilas. E os outros silicatos respondem aí a 3%, né? E todos os outros minerais são não silicatos, né? Mas boa parte deles são minerais formados também por esses elementos aqui, tá? Bom, uma coisa importante a se considerar é que quando a gente fala de uma rocha, né? Uma rocha qualquer, a gente está considerando um sistema, tá? A gente pode considerar um sistema físico-químico em termos de aproximação, né? Então, o crescimento de um cristal, né, de qualquer mineral, ele vai ocorrer dentro de um sistema. Bom, a definição, né, de sistema seria uma parte do universo que a gente consegue isolar,
para fins de estudos termodinâmicos, né? Então, eu consigo isolar, lembra lá aquelas aulinhas da física, da química, né? Onde a gente tem conservação de temperatura, de pressão, de troca de material, né? Então, a gente considera esse universo isolado para fim de estudos. Obviamente, na natureza, as coisas são um bocado mais complexas, né? Mas a gente pode considerar, né, uma rocha sendo um sistema. E o sistema, ele é constituído por fases, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um copo, né, com água e gelo, né, a gente pode considerar esse copo um sistema, onde a gente tem duas fases, né? A fase líquida da substância H2O e a fase sólida da substância H2O, né? Então, a gente tem duas fases. No caso das rochas, cada mineral, né, que forma a rocha é uma fase, tá? Então, a gente tem a fase quartzo, né, numa rocha como essa daqui, que seria um xisto, né? A gente tem a fase muscovita, a gente tem a fase almandina, a gente tem a fase estaurolita. Então, cada partezinha dessa aqui é uma fase, tá? Então, uma fase é uma substância homogênea que apresenta uma série bem definida de propriedades físicas e químicas, né? A gente viu lá atrás, né, que na definição de mineral, o mineral é um sólido homogêneo, né? Então, ele se define, né, define como uma fase físico-química, né? Então, se a gente tem aqui, cada bolinha dessa aqui, né, é um cristal da fase almandina, né, da fase granada aqui, que a gente tem esse mineral. Assim como a gente pega um copo cheio de gelo, né, água e gelo, por exemplo, cada cubo de gelo, né, todo o gelo presente ali é uma mesma fase, é a fase gelo. A gente tem vários cubos de gelo, né, diferentes. Para os minerais é a mesma coisa, cada cristal é um cristal individual, né, mas são cristais da fase granada, são cristais da fase estaurolita, da fase quartzo, e assim por diante, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Que cada mineral na rocha é uma fase, tá? E essa fase, ela vai tender a buscar o equilíbrio, né? Ao seu equilíbrio termodinâmico, né? Então, as fases, elas vão procurar ficar nas mais estáveis possível dentro daquelas condições do sistema. Bom, então quando a gente tem, se a gente imaginar aqui uma linha, né, que eu tenho a substância H2O, eu tenho uma linha a 0 graus, né, abaixo de 0 graus, eu tenho essa substância na fase sólida, a 0 graus eu tenho uma mudança de fase, né, entre 0 e 100 eu tenho a fase líquida, em 100 graus, isso considerando a pressão, né, ambiente, a gente tem a mudança para a fase vapor, e acima de 100 graus, a gente tem a fase vapor. Então, considerando essa substância H2O, né, a água, a gente tem essas fases, né, e essas temperaturas bem estabelecidas para a mudança dessas fases, né, onde essas fases são estáveis, né? Isso considerando a pressão de uma atmosfera, né? Então, em uma atmosfera, né, abaixo de 0 graus eu tenho a água no estado sólido, acima de, né, entre 0 e 100 eu tenho a água na fase líquida, tá? Bom, mas e a 2 atmosferas, né? Essas temperaturas são as mesmas? Por que a gente usa uma panela de pressão para cozinhar, né? A panela de pressão, ela vai fechar, o vapor vai exercer uma pressão aqui dentro, né? E essa pressão vai fazer com que o ponto, né, de ebulição, o ponto de mudança de fase da água aumente, né? Então, numa panela de pressão onde a gente atinge até 2 atmosferas, né? Ou seja, eu dobro a minha pressão, a água vai ferver a 120 graus. Então, se eu coloco aqui uma linha, né? 2 atmosferas, 120 graus, né? Eu posso marcar esse ponto aqui. Se eu estou lá no cume do Everest, né? A 8.800 metros acima do nível do mar, é, eu tenho uma atmosfera de praticamente 1/3 da que a gente tem a nível do mar. Então, a água lá, fazer um miojinho lá em cima, né? No acampamento, vai ser mais demorado, né? A água vai cozinhar, desculpa, a água vai ferver a uma temperatura muito menor, né? A água vai ferver a 71 graus, por exemplo. Então, eu não vou conseguir atingir uma temperatura mais alta para cozinhar os alimentos apropriadamente. Então, se a gente coloca aqui, né, começa a fazer uma tabela onde eu tenho
pressão e os pontos de temperatura que eu determino, eu consigo traçar linhas, né? E essas linhas eu consigo traçar campos, né? Então, eu consigo fazer um diagrama de pressão por temperatura, onde eu consigo prever, eu consigo determinar quais são os pontos, né, de mudanças de fase. Então, fase gelo, a fase água, a fase vapor. Nessas linhas entre dois campos, a gente tem a mudança de uma fase para outra, né, que vai ser dependente da condição de pressão e temperatura. Se eu determino uma pressão específica, a minha temperatura vai ser inferida pelo diagrama, né? E eu tenho o ponto tríplice, né, aquele ponto em que eu não consigo mexer nem minha pressão nem minha temperatura, né? Eu tenho uma variância zero do sistema. Então, nesse ponto, é um ponto específico de coexistência dessas três fases, né? Bom, então isso aqui, tranquilo, né? A gente já viu isso em diversos lugares. Isso também ocorre com os minerais, né? Então, se eu pego esse diagrama de pressão por temperatura, ele é bem parecido. Então, eu tenho três fases, tá? Eu tenho a fase cianita, a fase silimanita e a fase andaluzita, que são três fases da mesma substância, a substância L2SiO5, né? Que são os chamados polimorfos de aluminosilicato. A gente já viu isso também na última, penúltima aula, né? Então, eu tenho aqui mudanças de fase, né? De uma fase mais estável nesse campo para uma outra fase mais estável em um outro campo, né? Se eu mudo as minhas condições de pressão e temperatura, né? Então, os minerais, eles são dependentes dessas condições, principalmente pressão e temperatura, né? Quando a gente fala pressão aqui, é a pressão litostática, tá? É a pressão de coluna de rocha que a gente tem, né? Então, se eu estou a 3, 4, 30, 40 quilômetros abaixo da superfície, eu tenho uma pressão da coluna de rocha que é exercida, né? Essa é a chamada pressão litostática, tá? Que é como se fosse eu estivesse debaixo d'água, né? Uma pressão que atua em todas as direções igualmente. Mas eu também tenho a chamada pressão dirigida, né? Que é uma pressão que tem uma direção específica, né? Que ela ocorre nas situações onde a gente tem limites convergentes de placa, né? Onde estão erguendo as cadeias de montanha. Nesses ambientes, a pressão ela pode ser substancialmente elevada, né? Por conta dessas forças direcionais do movimento de placa. Bom, então, quando a gente considera uma substância, uma fase, né, a gente possui tipos de equilíbrios diferentes. Se a fase está estável, é como se ela tivesse, uma bolinha tivesse aqui numa cuia, né? E essa fase está estável, ela não vai mudar, ela vai permanecer assim enquanto aquelas condições permanecerem. Eu posso ter uma fase instável, que ela está presente nessas condições atuais, né? Onde ela está inserida, mas ela não está instável, não está estável. Ela está em condições de instabilidade e ela está mudando a sua fase. Eu tenho condições indiferentes, que tanto faz, tanto fez. Eu tenho condições de metaestabilidade, ou seja, ela está momentaneamente estável. Mas se eu tiver qualquer aplicação de uma energia mínima, ela pode subir essa barreira, né, e descer para uma condição de estabilidade diferente. E eu posso ter situações mais complexas, que eu tenho níveis, né, de estabilidades diferentes. Bom, então, considerando os campos de geração de rocha, né, a gente tem que um campo, né, de pressão, e aqui a profundidade, ó, então aqui 10 quilômetros corresponde a mais ou menos 3 quilobares, né, de, de pressão, ou seja, isso é coisa pra caramba, né? E pressões e temperaturas que podem chegar até 1.000, 1.200 graus, né? Então, a gente tem aqui os campos de estabilidade das rochas. O campo das rochas sedimentares, onde a gente tem a diagênese. O campo das rochas metamórficas, que é o campo onde as rochas sofrem mudanças de estabilidade mais no estado sólido. E o campo das rochas ígneas, onde a gente tem a geração de magma, onde a gente tem a fusão e cristalização de rochas, né? No próximo módulo, na próxima parte, eu vou detalhar mais isso.
Bom, mas como se dá a cristalização? A cristalização é um processo que ocorre em duas etapas. A gente tem primeiro uma nucleação e depois um crescimento cristalino. Tá? Então, a gente tem a formação de pequenos núcleozinhos, né, e caminhos diferentes que podem ser direcionados até a geração do nosso cristal. Bom, então a nucleação é o primeiro estágio do crescimento e ele implica na formação de pequenos gérmenes, núcleos, embriões, pequenas sementinhas, né, de elementos que vão começar a se juntar, aqui tem um videozinho correndo, né, que vão começar a se juntar e atrair um outro, né? Então eu tenho pequenos germes, e aí esses germes vão crescendo um pouco mais, vão formando núcleos, até a gente ter uma condição suficiente de formar uma estrutura cristalina, né? De verdade, um retículo real, e aí esse retículo vai dar prosseguimento e crescer, né? Para formar um cristal inteiro, né? E esse crescimento vai depender das condições de pressão e temperatura e composição do sistema, claro. Bom, então, né, no sistema, muitos núcleos são formados, pequenos núcleos, né, ali, qualquer elemento próximo de outro elemento, né, que vai atingir essa estabilidade, vai juntar um elemento próximo ali, né, então vários pequenos núcleos vão se formar, então a gente tem a geração de uma grande quantidade, né. Mas nem todos esses vão sobreviver, né? Alguns vão ganhar mais força e vão começar a absorver, né, os núcleos próximos. Então, algumas dessas ligações vão ser desfeitas, né? E outras vão ser reforçadas. E aí a gente tem um ponto de inflexão aqui, né? Onde a gente começa a diminuir o número de núcleos e aumentar a estabilidade dos núcleos já formados. Uma vez que o núcleo sobreviveu, né, ele vai começar a agregar, né, a começar a assimilar ou absorver os elementos e vai começar a crescer, né? Então, os cristais, eles tendem a crescer mais rápidos, né, nos cantos, bordas e faces, porque a gente tem uma área de contato maior, né? Então, é mais fácil para um elemento entrar num canto onde ele tem mais área, depois nas bordas, né, de faces e depois no centro das faces. Então, os cristais eles tendem a crescer, né, mais rapidamente nos cantos, bordas e faces, tá? Uma vez que esse cristal, né, ele vai começar a crescer aqui, ele vai começar a se desenvolver, vai ter a sua velocidade de crescimento, dependendo do sistema, tá? E essa velocidade, essa taxa de crescimento vai depender do nosso sistema, né? Então, vai depender da concentração dos elementos necessários para formar aquele mineral, e essa concentração pode ir mudando à medida que o mineral vai se cristalizando, né? Então, se eu tenho, por exemplo, lembra lá das soluções sólidas, né? Se eu tenho um mineral que começa a crescer e ele começa a incorporar muito magnésio no seu crescimento, né? Eu estou tirando o magnésio do meu sistema para entrar nesse cristal. Então, o meu sistema está ficando cada vez mais empobrecido em magnésio em relação aos outros elementos, né? Enquanto que o meu cristal vai absorvendo todo esse magnésio. Então, eu vou mudando a composição química, né, à medida que as reações vão ocorrendo, tá? E, como eu vou mudando a composição química, eu vou mudando as condições de estabilidade entre os cristais diferentes, tá? Vai depender da velocidade de difusão desses elementos, né? Tem elementos que são mais móveis do que outros, elementos que conseguem ter um deslocamento numa estrutura cristalina ou no meio qualquer, né? Então, isso vai depender da velocidade de difusão desses elementos, né? Com a propriedade de cada elemento, tá? A competição química por cada elemento, então, ou seja, se eu tenho lá o ferro e o magnésio, qual elemento vai entrar preferencialmente na estrutura de um mineral, né? Alguns minerais preferem alguns elementos do que outros, né? A grosso modo,
quando os elementos são compatíveis, né, para entrar na mesma estrutura, a estrutura vai preferir aqueles de raio menor. Então, entre o magnésio e o ferro 2, o magnésio tem um raio um pouco menor, entre o cálcio e o cálcio tem um raio menor. Então, esses elementos que têm um raio menor tendem a ser preferidos, né, na estrutura cristalina, por questão de estabilidade da estrutura cristalina, né? E também vai ser dependente, né, da dissipação de calor da superfície dos cristais. Então, que é a entalpia de cristalização, né? Então, quanto a temperatura for mais estável, for mais apropriado para o mineral, ele vai tender a crescer mais rapidamente ou não. Tá? Bom, uma coisa que ocorre, né, durante o crescimento dos cristais, isso aqui é mais uma curiosidadezinha, né, mas que ocorre bastante, é o que a gente chama de geminação, né? A geminação vem aqui de gêmeos, né? São cristais que eles vão crescer juntos com um vínculo, né? Dividindo, vamos dizer assim, a estrutura cristalina, tá? Então, um cristal que já começou a se desenvolver, um outro germe, né? Como se fosse, pode aproveitar essa estrutura cristalina que já está iniciada e ter um desenvolvimento numa direção diferente, né? E aí a gente tem os diversos tipos de geminação, por exemplo, aqui a geminação em cotovelo do rutilo. E esse crescimento, né, essa geminação, ela é determinada pela estrutura cristalina, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a direção, né, aqui B e C desse cristal, e B e C. São direções diferentes, né? Mas em algum ponto aqui elas dividem essa estrutura, tá? Então, se esses intercrescimentos, né, eles são controlados pela estrutura cristalina, a gente pode chamar também de mácula, que é um nome comum que vocês veem por aí, né? Uma geminação comum é essa geminação do ortoclásio, né? Que o ortoclásio é um feldspato alcalino, né? Que a gente chama de geminação de Carlsbad, ou geminação simples, né? Como se eu tivesse aqui a estrutura crescendo e eu girasse ela em 180 graus, né, com o eixo 2 aqui, e crescesse um mineral rotacionado do outro lado. Né? Então, eles formam esse tipo de crescimento aqui bastante comum. Né? E aí existem vários tipos de máculas, né? As máculas de contato, que são essas que crescem uma próxima da outra, as máculas de penetração, que são como se uma estrutura tivesse dentro da outra, né, num objeto de dimensões variadas, né? Então, eles estão interpenetrados, as estruturas estão dividindo direções diferentes, vamos dizer assim. Tá? O que a gente chama de máculas polissintéticas são aquelas que são recorrentes, tá? Elas formam geralmente padrões 0, 1, né? Elas vão em volta, vão em volta, vão em volta, né? Também são comuns para alguns tipos de minerais. E as máculas cíclicas, que elas são um pouco mais raras, mas elas fecham uma rotação completa, né? E aí aqui alguns exemplos, então, mácula de contato comum no quartzo, comum em alguns minerais como o epídoto, né, forma esses, como se fossem, né, vários cristais crescendo juntos, né, no quartzo é bem comum, por exemplo, nos cristais de ametista, né, só que cada pontinha daquela é um cristal de quartzo que cresceu em contato com o outro, né. Máculas de penetração, são essas do tipo, como se uma estrutura estivesse dentro da outra, né, é muito comum em pirita, estaurolita. Máquinas polissintéticas, que são essas recorrentes, que vêm linhas muito finas aqui, né, na superfície desse. É muito comum em plagioclásio, tá? Máquina polissintética, plagioclásio é o feldspato, né? E máquinas cíclicas, que são mais raras, né, e têm um valor gemológico maior do que útil, vamos dizer assim. Aqui mais algumas representações de tipos de máquinas diferentes, né? Então, para a gente fechar essa parte, esse módulo, tá? De formação, né, e crescimento dos minerais, tá bom? Então, até já para a segunda parte dessa aula.